Rádio Web Quintal. Música de qualidade e informação. Rádio Quintal. Papo com Elias. Papo com Elias é uma conversa semanal sobre agricultura familiar e vida no campo. Elias De Ângelo é presidente da FETAEG e bate um papo com Luiz Paraíba sobre os temas da atualidade. Olá, minha gente, tudo bem? Que alegria voltar aqui para mais um Papo com Elias. O nosso convidado, Elias De Ângelo. Tudo bom, Elias? Tudo bem, Paraíba. Graças a Deus, tudo ótimo. É uma alegria tê-lo aqui para essa conversa e nós sempre falamos sobre a agricultura familiar e a vida no campo. Eu quero falar com você hoje sobre a organização da produção. Elias, o agricultor familiar, quando ele produz leite, carne, as frutas, as verduras, como é que ele organiza para que isso chegue ao mercado e chegue à nossa mesa? Bom, Paraíba, nós temos de duas formas. Nós temos aqueles agricultores que estão no mercado, de modo geral, como qualquer produtor, que vão aí para as indústrias beneficiadoras de leite, né? Derivados e tal, e também de frutas, e assim, em todas as áreas, em todas as linhas de produção, com todos os produtos. E nós temos aqueles agricultores que ainda trabalham artesanalmente para beneficiar a sua produção e colocá-la no mercado. E aí, às vezes, do seu jeito, nas feiras livres, né, em pequenos supermercados, em pequenos pontos de comercialização, que ele ainda faz. Se bem que, e é disso que nós precisamos, é desse ponto que nós precisamos evoluir. Pois é, mas nós precisamos evoluir, mas essa organização, ela é no sindicato, na cooperativa, alguma associação? Como é que o agricultor faz para que esse produto saia com preço justo? Bom, aí tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, Paraíba, e eu preciso falar aqui também. Produção da agricultura familiar, que é alimento, ela não pode ser cara. Né? Por quê? Porque o poder aquisitivo do consumidor nosso, especialmente da classe trabalhadora, esse poder aquisitivo ele é pequeno. E com isso, o que nós precisamos fazer? Nós temos que trabalhar para que a gente diminua o custo de produção e que a gente coloque esse produto para o consumidor de forma mais em conta. O que acontece hoje é que nem uma coisa nem outra, porque a gente entrega os nossos produtos baratos e o consumidor paga caro. Né? Então, há uma incoerência nisso. Nesse caminho aí, o custo desse produto aumenta muito. Então, nós precisamos evoluir nesse processo de organização da produção. Aí é preciso dizer que é o seguinte, nós temos entidades de organização de fins distintos, né? Que é o nosso sindicato, a nossa federação, a nossa confederação, para quê? Para buscar políticas públicas, para buscar incentivo de produção, para buscar aquilo que ajuda o produtor a produzir esses produtos. Mas aí, quando é na hora da comercialização, essa nossa organização, que é o nosso sindicato, a nossa federação e a nossa confederação, ela não pode comercializar esse produto. Ela é uma entidade sem fins lucrativos e ela não pode comercializar. Da mesma forma, é a nossa associação de produtores que nós temos nas nossas comunidades, nos nossos núcleos de produção, que essa associação é para quê? É para lutar para que aquela escola ali seja boa, o transporte do aluno, a estrada, que traga ali as benfeitorias para a comunidade. Mas na hora de comercializar, ela também não pode comercializar. Daí a necessidade da gente ter um terceiro agente nesse processo, que são as nossas cooperativas de produção, cooperativas cooperativas para a produção e para a comercialização. Essas cooperativas podem comprar produtos e vender produtos, né? Então essa cooperativa, sim, é a nossa organização de negócio, é quem negocia para a gente, é quem junta a produção de todo mundo, faz com que isso dê quantidade e tenha escala de produção. Então ela precisa organizar isso.
né? Então, por isso que nós precisamos trabalhar nessa lógica de organização da produção. Papo com Elias. É um papo reto, um papo direto que a gente tem toda semana aqui, falando sobre a agricultura familiar e a vida no campo. Pois é, Elias, você falou de políticas públicas e nós estamos aqui nesse papo. Toda semana acontece aqui sobre a agricultura familiar e a vida no campo. Eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte: as políticas públicas que ajudavam a agricultura familiar, eu vou dar 2 exemplos, o PAA e o PENAI. Um que era aquisição de alimentos e outra aquisição de alimentos para as escolas. Esses programas eles estão desestruturados, acabados. O que aconteceu, Elias? E o que fazer para melhorar essas políticas, para melhorar, com certeza, a comercialização da produção da agricultura familiar? Bom, essas políticas, Paraíbas, elas são importantíssimas para a agricultura familiar. Ela não pode ser única, nós precisamos pensar na organização da produção para além dessas políticas, mas elas são importantíssimas. E como elas são importantíssimas, hoje elas fazem uma falta danada. Elas ainda existem, mas o que acontece? Você tem a política, mas não tem recurso, não tem política para que isso seja implementado. Então, na verdade, hoje nós estamos com um problema muito grave nesse sentido, né? E para isso nós precisamos nos organizar também politicamente, Paraíba. É importante dizer isso, que precisamos nos organizar politicamente para que os nossos representantes, para que tenhamos representantes da agricultura familiar nos espaços de negociação, de elaboração de leis, de discussão das leis, para que a gente possa avançar nesse processo também. Porque, nesse momento, essas políticas estão muito atingidas do ponto de vista de execução. Então, os agricultores estão tendo dificuldade de acessar essas políticas e, com isso, o prejuízo que esses produtos não chegam até a quem precisa, e os agricultores também ficam no prejuízo de não ter como comercializar. Reafirmo, não podemos pensar só nas políticas públicas de comercialização, se bem que elas são importantíssimas, mas a gente precisa pensar também em outras formas de organização de produção para chegar ao consumidor. Elias, eu queria fechar essa conversa de hoje, esse papo, falando de 2 questões ainda sobre a organização e a comercialização de produtos da agricultura familiar. É a questão das estradas, o escoamento da produção, e o outro são as feiras organizadas, que a cada dia a gente vê a diminuição de feira que não funciona mais, feira que acabou porque tem poucos produtos. O que está acontecendo com essas 2 questões? O escoamento e a feira que sempre acontece nas cidades para a venda dos produtos. Bom, Paraíba, são 2 coisas importantíssimas mesmo, né? E é o seguinte, é necessário que o poder público municipal, a administração municipal, o prefeito, tenha a compreensão da importância que tem as feiras, né? Primeiro que, aí é o seguinte, o que acontece? Vamos ter, e eu estou falando da feira do agricultor, a feira do produtor que produz ali naquele município. Porque quando você tem uma feira organizada, você tem aquela feira ali da agricultura familiar, você incentiva os agricultores a produzir. E o problema não é produzir, viu, Paraíba? O problema não é produzir. Com todas as dificuldades, eu já disse isso antes, em outro momento, os agricultores produzem. Eles têm produção. Agora, o grande problema é como que isso chega, como que ele leva esse produto, como que ele comercializa esse produto para que ele tenha resultado. Então, é preciso organizar essas feiras nos municípios para incentivar os agricultores familiares a produzir. Se bem que nós também temos que lembrar que existem formas dos prefeitos municipais poderem incentivar a produção da agricultura familiar, que é importantíssima para a cidade, né? Então, é preciso organizar as feiras. Depois é preciso dar condição de que esses produtos cheguem até o consumidor. Existem lugares de que os prefeitos não só
não só arrumou as estradas, não só fez isso, mas tem lugares que tem uma linha que um caminhão faz, ou mais caminhões fazem, e leva esses produtos produzidos lá na roça para a feira, né, para ajudar os agricultores. Então, eu acho que existem muitas formas de que o poder público pode ajudar na comercialização da produção da agricultura familiar. E, com certeza, vai ter melhoria para o povo daquela cidade, para a sociedade, e vai ter melhorias para a agricultura familiar e para o município também. Papo com Elias. Esse Papo com Elias acontece toda semana aqui com a gente. A gente fica muito alegre por entender, viver e discutir a política pública, a agricultura familiar e a vida no campo. Elias, te aguardo na próxima semana. Muito obrigado pela tua participação. Estaremos juntos, Paraíba. E eu é que agradeço a você e a todos aqueles que nos ouvem. Um abraço. Até a próxima. Abraço. Rádio Web Quintal.